Oi, eu sou a professora Lara Poleto e nós vamos dar início ao curso de Ventilação Mecânica Avançada. Como formação, eu sou fisioterapeuta, formada pela Unesp, especialista em insuficiência respiratória e cardiovascular em UTI e doutora em Ciências da Pneumologia pela Faculdade de Medicina da USP. Como experiência profissional, eu tenho experiência assistencial em UTIs adulto, neonatal e pediátrica. Também tenho mais de 10 anos focadas em treinamento de ventilação mecânica, tanto no Brasil quanto na América Latina, e tenho experiência em docência, graduação e pós-graduação. Então, muito prazer. Vamos começar o nosso curso. A nossa primeira aula vai ser de introdução à ventilação mecânica. Eu só gostaria de ressaltar que esta obra não tem nenhum conflito de interesse. Eu sigo aí os conceitos e a bibliografia indicada pela American Association for Respiratory Care, que é a ARC, ok? E a taxonomia que foi publicada pelo Shetburn em 2014. Também eu gostaria de ressaltar que aqui nós vamos falar de diversos modos ventilatórios, diversas nomenclaturas, alguns são exclusivos de determinadas marcas, então não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma marca de equipamentos de ventilação mecânica. Também nós vamos falar dos aspectos mais comuns dos diversos modos, para que você conheça exatamente o modo com que você trabalha, o ventilador que você trabalha, você vai precisar ler o manual para tirar algumas dúvidas de alguns detalhes, porque existem algumas diferenças. A gente vai falar o máximo possível aqui em detalhes, mas sempre é indicado, inclusive pela Sociedade Americana de Cuidado Respiratório, que o profissional conheça e leia o manual do equipamento que ele trabalha para ter certeza da ferramenta que ele tem em mãos. Tá ok? Então vamos lá. Vamos primeiro fazer uma revisão sobre ventilação mecânica básica e aí a gente vai falar, claro, da equação do movimento, onde a gente tem pressão do ventilador mais pressão muscular é igual a elastância vezes volume mais resistência vezes fluxo. Então, se você tem alguma dificuldade de entender esta equação do movimento, eu aconselho que você, antes de assistir o nosso curso de ventilação mecânica avançada, faça os módulos 1 e 2 da ventilação mecânica básica, que você vai chegar aqui com isso tudo na ponta da língua para acompanhar o que a gente tem de agora por diante. Muito bem, quando a gente fala de equação do movimento dos gases, a gente tem alguns parâmetros que nós podemos regular no ventilador. Por exemplo, a pressão do ventilador, o volume e o fluxo. Esses são os parâmetros que a gente tem como ajustar no ventilador. Já a pressão muscular, a elastância e a resistência são características do sistema respiratório do paciente. Ok, nós podemos interferir de alguma forma, mas nós não podemos controlar isso. Então, por exemplo, se eu dou um broncodilatador, eu posso alterar a resistência, né? Se eu dou um bloqueador muscular, eu posso alterar a pressão muscular e por aí vai. Mas eu não tenho como ir lá e regular, eu quero um paciente com uma complacência de tanto. Eu não consigo ir lá ajustar. Lembrando que a complacência é o inverso da elastância, então eu posso escrever aqui o volume vezes a elastância ou volume dividido pela complacência, que daria na mesma. Certo? E a primeira
na verdade, o primeiro mandamento da ventilação mecânica básica, que simplesmente é quando a gente passa esse traço aí bem em cima do sinal de igual. Eu divido a equação em lado esquerdo e lado direito, né? Qual é o primeiro mandamento da ventilação mecânica básica? Tu somente poderás escolher pressão ou volume, tá? Então, uma vez que a gente passa esse traço aí, ou eu ventilo a pressão, volume e fluxo são uma consequência da impedância do sistema, ou eu escolho ajustar o volume e o fluxo e a pressão torna-se uma consequência da impedância do sistema, tá? No caso, lembrando sempre que a pressão de platô está relacionada ao componente elástico da equação, que é a elastância e volume, e a pressão de pico está relacionada principalmente ao componente resistivo da equação, que seria a resistência vezes fluxo. No caso, se eu escolhi o lado esquerdo da equação, se eu escolhi ventilar a pressão, quais parâmetros eu posso ajustar? Então, pressão, que vai ser o parâmetro de controle, com o seu critério de ciclagem, que vai ser o tempo inspiratório. E aí eu vou ter frequência respiratória, disparo por fluxo ou pressão, sensibilidade aspiratória para a ciclagem da pressão de suporte, PIP e FO2, que são os parâmetros arroz de festa, que estão em todos os modos, e rise time. E o volume e o fluxo serão uma consequência da impedância dos componentes resistivos e elásticos do sistema. Já se eu escolho o lado direito da equação, quais são os parâmetros que eu vou ajustar? O volume e o fluxo. Lembrando que o fluxo não somente eu ajusto o seu valor, mas também o formato de onda, onda quadrada, onda descendente e por aí vai. Também vou ajustar frequência respiratória, disparo por fluxo ou pressão, PIP e FO2, que estão em todos os modos, e é isso, tá? Neste caso, o que vai acontecer é que se eu escolher ajustar o volume e o fluxo, a pressão, que vai ser então uma consequência da impedância do sistema, lembrando que eu posso ter alterações na pressão de pico, na pressão de platô e por aí vai. Muito bem. Os modos ventilatórios básicos, eles têm um problema, entre aspas, tá? Que é o fato deles serem engessados. O que significa isso? O que significa isso? Uma vez que eu faço o ajuste, todas as vezes o ventilador vai entregar a mesma coisa, tá? Então, eu tenho um impasse aí. Por que eu tenho um impasse? Porque o ventilador, ele vai entregar uma coisa fixa, né? Toda vez que disparar o ventilador, toma essa ventilação, toma esse volume, ou toma essa pressão, tá? E só que o que acontece? O meu paciente, ele é um ser que está em constante variabilidade. Então, a gente tem variabilidade da complacência, variabilidade da resistência, da demanda. Então, ele pode fazer incursões menores e maiores ao longo do tempo. Se eu tiver uma gotinha de secreção, eu já estou alterando a resistência do sistema. Então, tudo isso está influenciando. Mas o modo ventilatório básico toda vez entrega a mesma coisa. Ele não enxerga a variabilidade do paciente. Então, desta forma, o que vai acontecer? A variável de controle é sempre fixa. E o restante é uma consequência de todo o sistema. Aí vem a pergunta, o paciente tem demanda fixa? Não. O paciente não tem demanda fixa, ele é esse ser que está em constante alteração, tá? Dessa forma, o desmame nem sempre vai ser efetivo, ele pode ser mais demorado. Por quê? Porque quando o paciente está lá totalmente sedado, apagadão, ele obedece o ventilador, então nesse momento eu não tenho problema. O que eu ajustei, o paciente vai aceitar e acabou. O problema é que eu tenho que fazer esse paciente acordar para eu conseguir tocar o desmame.
Só que toda vez que o paciente começa a acordar e começa a voltar a respirar, o que acontece? O paciente começa a entrar nessa variabilidade, respirar do jeito que ele é, que é a nossa fisiologia, ter essa variabilidade. Só que aí o ventilador não consegue acompanhar isso, não é nem o ventilador, é o modo ventilatório, não consegue acompanhar isso. Acaba ocorrendo o quê? A sincronia entre o paciente e o ventilador, e esta briga é uma briga onde sempre quem perde é o paciente, porque o ventilador não cansa, né? Então, o que acontece? Toda vez que eu começo a fazer o despertar do paciente para ele acordar e começar a respirar e eu começar a desmamar, começa a ter briga, nem sempre eu consigo fazer com que essa sincronia se resolva, e aí acaba fazendo o quê? Cede o paciente. Então, esse sedar, né, até eu coloquei aqui, nós vamos fazer o quê? Vamos sedar eternamente? Porque essa seria uma solução para manter o paciente sem brigar, mas aí eu nunca mais vou tirar o paciente do ventilador. Então vejam como o paciente ele vai ter que passar por esse processo para que a gente consiga tirar ele do ventilador. Aí pode ter gente que vai me perguntar, mas professora, quando o paciente acorda e ele começa a respirar, eu posso jogar ele diretamente para a pressão de suporte, né, que é um modo espontâneo. É verdade, você pode fazer isso. Agora, a pressão de suporte também tem a sincronia. E aí como é que fica? Por que a pressão de suporte também tem a sincronia? A gente, há alguns anos atrás, a gente achava que não, que a pressão de suporte era a coisa mais sincrônica que existia. E aí a gente foi descobrindo que não. Por quê? Porque toda vez que o paciente dispara o ventilador, ele recebe um suporte pressórico fixo. Tome, mesmo valor. Tá? Então, mesmo a pressão de suporte, ela não consegue acompanhar esta variabilidade do paciente. Se altera a complacência, eu vou ter alteração de volume corrente. A pressão de suporte não vai ajustar isso. Então, se, por exemplo, se piorou a complacência do paciente para o mesmo valor de pressão, vai ter um volume corrente menor. E aí o paciente pode começar a fazer o quê? Aumentar muito o esforço para conseguir ganhar mais volume minuto. Então ele pode aumentar o esforço, ele pode aumentar a frequência respiratória e com isso ele pode causar lesão muscular, né, miotraumas, enfim, em decorrência disso tudo. Então veja que mesmo a pressão de suporte sendo um recurso para paciente que já está acordado, ela não é perfeita também, tá? E aí o que acontece? Toda vez que tem a sincronia, a gente vai, consequentemente, aumentar o tempo de intubação, aumentar a permanência na UTI, com isso, aumento de infecção, aumento da morbimortalidade, aumento de custos, e por aí vai, tá? Então, isso tudo acontece pelo simples motivo do modo ventilatório básico fazer uma entrega fixa. Pá, toda vez a mesma coisa. Pá, só que o paciente não é fixo. O paciente tem alterações de complacência, resistência, elastância e também de demanda. E o modo ventilatório básico não consegue enxergar e responder a esse tipo de situação. Então aí, eu vou pedir para vocês aí refletirem sobre as perguntas que eu vou fazer e vocês vão responder sim ou não. Aumentar o conforto e a sincronia é importante? Diminuir o tempo de intubação é importante? Quando melhoramos o conforto do paciente, conseguimos diminuir a sedação? Diminuir a sedação é importante? O que você acha? Em modos controlados e assistidos de ventilação ocorrem a sincronia? Em modos espontâneos ocorre a sincronia? Pacientes apresentam alterações de demanda ventilatória? Pacientes apresentam alterações de impedância ao longo do tempo?
Sedar pacientes por assincronia pode aumentar os custos? Sedar paciente por assincronia resulta em aumento do tempo de intubação? Sedar pacientes por assincronia aumenta o risco de infecções? Sedar pacientes por assincronia aumenta os efeitos colaterais do medicamento? A assincronia é frequentemente encontrada na UTI e na ventilação mecânica, claro. Seria bom se os modos ventilatórios pudessem detectar com as alterações que o paciente apresenta. Seria bom se os modos ventilatórios pudessem alterar os parâmetros conforme a necessidade dos pacientes sem a influência do profissional? Claro que desde que preservando a segurança do paciente. Se você respondeu sim para a maioria destas perguntas, você já entendeu a importância de buscar novas tecnologias que visam uma melhor atuação nos pontos onde os modos convencionais tendem a falhar. Então, os modos convencionais podem falhar em alguns pontos, certo? E isso justifica a busca por novas tecnologias que visam te dar outras opções ou tentar corrigir esses pontos de falha. Então, eu separei, na verdade, isso aqui foi uma classificação que eu fiz, né? Eu estudo há cerca de 15 anos. O meu tema de pesquisa e de estudo são modos avançados de ventilação, né? Então, baseada nesses anos todos, eu dividi esses modos, tá? Em modos duais, modos mandatórios de sincronia, modos espontâneos de sincronia, modos de desmame automático e depois a gente tem algumas ferramentas, que ferramentas não são modos ventilatórios, mas elas também são opcionais que podem ser ligadas e desligadas para fazer algumas melhorias no funcionamento do ventilador e na assistência. Os modos duais, eles vêm para tentar resolver a seguinte questão. O que a gente viu até agora, que ou eu escolho o lado esquerdo da equação, ventilo a pressão, e o volume e o fluxo é uma consequência, ou eu escolho o lado direito da equação, ajusto o volume e fluxo e a pressão é uma consequência, né? E aí eu fico com uma pergunta na minha cabeça, por que eu tenho que escolher o volume e abrir mão da pressão, ou escolher a pressão e abrir mão do volume? Eu quero controlar os dois, e agora, como é que fica? Então, foi para resolver esta questão que vieram os modos de duplo controle, onde a gente vai fazer uma mescla de controle de volume com o controle de pressão. Dentro deste grupo de modos, a gente tem os modos de volume corrente mandatório, cujos nomes mais comuns são PRVC, AutoFlow e UVC+. Modos de volume corrente espontâneo, volume suporte, VTPS, VAPs, AVAPs. E os modos de volume minuto, que são o MMV e o ASV. Quando a gente fala em modos mandatórios de sincronia, qual é o objetivo? Melhorar a sincronia. Então, eu quero ofertar uma melhor sincronia em modos que oferecem ventilações controladas e assistidas à pressão. Então, quais são os modos? A gente tem os modos de pressão positiva bifásica. Pressão positiva bifásica. Se ele tiver relação IE normal, a gente vai chamá-los de bilevel, bipap, binível, duopap, bivente, biprv, bifásica. E dependendo da marca, você vai ter um nome, né, que é aquele nome aí muitas vezes exclusivo daquela marca, e também eles têm algumas diferenças de funcionamento que a gente vai ver aí ao longo do curso. Se o modo de pressão positiva bifásica estiver com a relação IE invertida,
é o que nós chamamos de APRV. E se eu quiser ofertar melhor sincronia em modos espontâneos agora? Então, aí a gente vai ter os modos que são proporcionais e automáticos, tá? Proporcionais e automáticos. E nós temos dois tipos de modos desse. Temos os modos com disparo pneumático, que seria o PPS, que é o modo PAV, e o modo PAV Plus. E nós temos com disparo neural, que é o modo NAVA. Modos de desmame automático. É uma outra classe de modos. Quando eu uso, quando eu quero otimizar o desmame do paciente. Então, são os modos chamados de closed loop, ou alça fechada, ou retroalimentação. São sinônimos, tá? Quando este modo de desmame automático é baseado no volume corrente, é o modo Smart Care. Quando a gente tem esse modo baseado no volume minuto, é o ASV Intelivent. E nós temos algumas ferramentas ventilatórias, que são ferramentas, não são um modo, tá? Por que não são um modo? Porque um modo a gente escolhe variável de controle, sequência respiratória, tem tudo aquilo que a gente já viu. Eu vou colocar e vou deixar o paciente respirando ali, né? Então, a ferramenta, ela não funciona dessa forma. A ferramenta é um opcional do equipamento que eu posso ligar ou desligar, tá? Então, eu ligo, ele acrescenta ali alguma propriedade e eu posso desligar e tirar, tá? Alguns são apenas testes. Então, eu não vou manter o paciente ventilando, só vou entrar, fazer o teste e sair. Por exemplo, compensação de resistência do tubo. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que tem muita variabilidade de funcionamento entre os modelos e marcas, tá? Então, a gente tem o ATC, onde você habilita o ATC e aí você liga um recurso que tenta compensar a resistência do tubo no modo que está acontecendo. Se eu tiver, por exemplo, no modo assisto controlado a volume, ele vai lá funcionar dentro desse modo. Então, ele não é o modo é o assisto controlado a volume, com a ferramenta de ATC ligada, tá? Já os outros modos, o TC, TRC, ERE, que na verdade não é modo, né? Eu falei modo, mas não é modo, porque é o costume. Na verdade, os outros recursos, o TC, TRC e o ERE, simplesmente fazem o teste de respiração espontânea, tá? Então, você habilita, faz o teste. Quanto dura um teste de respiração espontânea? De 30 minutos a 2 horas, né? Pela literatura é o que se aconselha. Então, você vai deixar o paciente de 30 minutos a 2 horas nesta ferramenta e a partir de então você vai tomar uma decisão. Se você for estubar, você vai estubar e você não vai continuar usando o ventilador. Se você não for estubar, você vai ter que colocá-lo num modo ventilatório, porque senão seria equivalente a você deixar um paciente ventilando no tubo T, tá? Não faz sentido. Então, essa ferramenta, ela visa a compensação da resistência do tubo, então, para você fazer o teste de respiração espontânea. Por isso que ela é uma ferramenta que você habilita, usa e volta. Não é um modo, tá? Nós temos algumas ferramentas para o incremento de assincronia, de sincronia. Por exemplo, o Flex Cycle, tá? O que é o Flex Cycle? O Flex Cycle seria, sabe a pressão de suporte? A gente não ajusta a porcentagem do pico de fluxo, né? Então, tem o pico de fluxo e aí tem uma determinada porcentagem onde ela vai ciclar. Então, o Flex Cycle seria... ele funciona como se ele ficasse autorregulando a porcentagem melhor para o ventilador ciclar naquele momento, tá? Então, se o paciente está fazendo uma inspiração muito longa, ele vai encurtar um pouquinho. Se estiver fazendo uma inspiração curta, ele vai aumentar um pouquinho o tempo INS. De que maneira? Pondo uma porcentagem mais baixa, tá certo? Então, o Flex Cycle, ele visa dar sincronia
numa ciclagem melhor na pressão de suporte. Já o IntelliSync Plus é um nosso suprassumo do momento, né? O que ele faz? É uma ferramenta que você liga ou desliga. Quando você liga, ele vai fazer a monitoração gráfica. Então, ele faz tipo 100 visualizações por segundo do gráfico, principalmente o gráfico de fluxo-tempo, onde ele vai detectar as assincronias e corrigi-las. Então, é uma ferramenta que visa detectar e corrigir assincronias, tá? E temos algumas outras ferramentas, por exemplo, o Heliox e o Automode, né? O Heliox, você consegue ligar o gás hélio na ventilação, aí no caso de pacientes que estão com uma resistência muito aumentada, onde se faz a opção de usar o gás hélio na hora de ventilar, tá? Porque ele daria um fluxo mais laminar e daria uma controlada nesse aumento de resistência. E o Automode, ele consegue jogar da controlada para espontânea, né? Então ele fica brincando, jogando ali o paciente onde teria mais sentido naquele momento. Baseado nisso, eu fiz um esquema para mostrar para vocês aqui uma compilação dos modos avançados. Então, nós temos aí os modos duais, também conhecido de Dual Mode, com volume corrente mandatório, PRVC, Autoflow, VC+, com volume corrente espontâneo, volume suporte, VTPS, VAPS e também tem o AVAPS, volume minuto, MMV e ASV. Modos de sincronia mandatória, com relação IE normal, bifásica, bilevel, bipap, binível, duopap, bivente, BPRV, bifásica. E com relação IE invertida, o APRV. Vamos só lembrar que eu estou falando de ventilação mecânica invasiva, tá? Então, embora ali chame bilevel, bipap, esse tipo de nome que vocês estão acostumados a ouvirem na ventilação não invasiva, não é o caso aqui, certo? Aqui eu estou falando de um nome patenteado por uma marca, então tem uma marca que usa o nome bilevel, tem uma marca que usa o nome bipap, é um modo invasivo de ventilação. Então, gente, esquece ventilação não invasiva, nós não vamos falar disso aqui, ok? Então, relação IE normal bifásica, que tem esses nomes comerciais. E se a gente tiver a relação IE invertida, é o modo APRV. Modos de sincronia em espontânea com disparo pneumático, nós temos o PPS, que é o PAV convencional, que é um modo da Dräger, né? E o PAV Plus, que é um modo da Puritan Bennett Meditronic hoje. O disparo neural é o NAVA da Maquet. Modos de desmame automático, a gente tem um modo de desmame baseado no volume corrente, que é o Smart Care da Dräger, e um modo baseado no volume minuto, que é o ASV Intellivent da Hamilton. Quanto ferramentas de compensação da resistência do tubo, o ATC da Dräger, o TC da Puritan Bennett Meditronic, TRC da Hamilton e o ERE da GE. Já as ferramentas de sincronia, nós temos o Flex Cycle, que é da Newport Meditronic, o IntelliSync Plus, que é da Hamilton, e outras ferramentas, o Heliox a gente tem na Hamilton, na Care Station, e o Automode é da Maquet. Aí, vamos lembrar aqui do Chatburn, né? Esse autor aqui, essa publicação é muito importante para quem estuda ventilação mecânica, tá? Ele faz aí as 10 máximas para se entender o funcionamento do ventilador e eu vou destacar aqui a 9 e a 10. 9. Dentro de cada padrão ventilatório, existem vários tipos que podem ser distinguidos por seus esquemas de segmentação. Então, quem assistiu ventilação mecânica básica viu que a gente falou do esquema de segmentação set point. Por quê? Todos os modos básicos usam o esquema de segmentação set point. Já em ventilação avançada, a gente vai ter vários outros. Dual, biovariável, servo, adaptativo, ótimo e inteligente. 10. Um modo de ventilação é classificado de acordo com a sua variável de controle, sequência de respiração
e os esquemas de direcionamento, que são esses esquemas de segmentação. Então, para a gente poder classificar os modos avançados, a gente tem que conhecer os esquemas de segmentação. Bom, então, dentro ainda do Chatburn, ele nos mostra essa figura, né? Que como é que a gente faz para classificar um modo ventilatório? Primeira coisa, a gente vai definir a variável de controle, que seria pressão ou volume em modos básicos, né? Que cada vez que eu escolho a variável de controle, eu estou definindo o controle e a ciclagem do modo. Depois de escolher as variáveis de controle, nós vamos escolher a sequência respiratória, que são os tipos de respiração, tá? Que é o quê? Se ela é controlada, se ela é mandatória intermitente ou se ela é contínua e espontânea, tá? Então, ó, contínua mandatória, mandatória intermitente e contínua espontânea. Então, uma vez definido isso, nós vamos definir qual é o tipo de disparo que vai acontecer no modo. E por fim, tem o esquema de segmentação. Set point é para ventilação mecânica básica. A partir de agora, nós vamos falar de quais tipos de esquema de segmentação: dual, servo, adaptativo, biovariável, ótimo e inteligente. Quando eu defino essas três áreas aqui, que a gente acabou de falar, eu tenho, então, a classificação do modo ventilatório. Então, para isso, vamos relembrar o set point. O que é o set point? Ele vem com a letrinha S, aqui, indica esse esquema de segmentação. O operador define todos os parâmetros da curva de pressão, nos modos de controle à pressão, ou das curvas de volume e fluxo, nos modos de controle de volume, em função do tempo. A vantagem é a simplicidade, a desvantagem é a alteração das condições do paciente, pode tornar as configurações inadequadas. Por quê? Porque é o modo ventilatório básico, né? Que a gente falou, já citou algumas vezes aqui na aula. Ele vai ser sempre a mesma coisa. Se mudou alguma coisa do paciente, ele não consegue enxergar, ele não consegue se adaptar, simplesmente ele vai continuar mandando a mesma coisa. Pode ser que isso fique inadequado e a gente tenha que fazer alguma intervenção, tá? Então, olha, isso é exclusivo dos modos básicos. Então, só para recapitular aqui. Agora, em modos avançados, o que a gente vai ter? Essa tabelinha ainda aqui falando dos modos básicos versus a classificação de Chatburn. Então, o modo volume controlado, assisto controlado, no Chatburn, ele é classificado como VC, CMV, S. Tá? Então, volume controlado, ventilação mandatória contínua, set point. É assim, tá bom? VC, SMV mais pressão de suporte. É o VC e MV, SS. Set point, set point. PCAC é a PC, CMV, S. PC, SMV mais pressão de suporte é PC e MV, S e S. Pressão de suporte é PC, CSV, S. Professora, eu não sei isso. Então, você vai assistir lá o curso de ventilação mecânica básica, que está explicando isso aqui tintim por tintim. Tá? Agora a gente vai começar a falar dos esquemas de segmentação que a gente encontra na ventilação mecânica avançada. Outra coisa, hein, gente? Ventilação mecânica avançada são os modos avançados. Tá. Então, ventilação mecânica básica, modos básicos. Ventilação mecânica avançada, modos avançados. E como é que chama, professora, quando a gente pega a ventilação mecânica e aplica numa doença, né? Ventilação mecânica no DPOC, ventilação mecânica na asma, ventilação mecânica na SARA. Isso é ventilação mecânica aplicada. Então, eu vejo muita confusão. O pessoal chama de ventilação mecânica avançada, ventilação mecânica na SARA. Não, isso é ventilação mecânica aplicada, tá bom? Então, a gente está vendo o que aqui? Ventilação mecânica avançada, que são os modos avançados de ventilação, beleza? Então, vamos ver os esquemas de segmentação da ventilação avançada. Aqui, modo dual,
que é resumido com a letrinha D. O ventilador pode alternar automaticamente entre controle de volume e controle de pressão durante uma única inspiração. Então, você vê que isso não acontece na ventilação básica. Nada daqui para frente vai acontecer na ventilação básica, tá? Vantagem: pode ajustar-se às alterações das condições do paciente e assegurar um volume corrente pré-estabelecido ou uma pressão inspiratória de pico, o que for considerado mais importante. A desvantagem: pode ser complicado configurar corretamente e pode precisar de reajuste constante se não for controlado automaticamente pelo ventilador. Então, a boa notícia é que normalmente os ventiladores fazem esse controle, né? Então, a gente somente dá as faixas de trabalho, né? Eu quero a pressão mínima aqui, a pressão máxima ali, eu quero esse volume corrente e o ventilador automaticamente busca isso tudo. Então, essa desvantagem é minimizada com isso. Quais são os modos que a gente tem aqui? O modo volume controlado da Maquet, em VC, SMV e Auto Mode, e a ventilação com pressão limitada da Dräger, CMV, SMV e MMV, combinados ou não com ATC. Esquema de segmentação servo, que tem a letrinha R, é a entrega do ventilador. Pressão, volume e fluxo segue automaticamente uma informação obtida pelo mesmo que é variável. Muito bem, então o ventilador entrega, né, pressão, volume e fluxo, baseado em alguma informação que ele já tinha pegado antes. O suporte do ventilador é proporcional ao esforço inspiratório. A desvantagem é que requer estimativas das propriedades mecânicas das vias aéreas artificiais e do sistema respiratório. Então, por exemplo, são modos de esquema servo, o TC e o PAV Plus da Medtronic, o NAVA da Maquet e o TRC da Hamilton, tá? O ATC da Dräger, ele é SR. Então, ele é uma combinação de set point com servo. Por isso que eu falei lá, quando a gente falou um pouquinho de ferramentas, que o ATC da Dräger era diferente do TC, do TRC e do ERE, tá? Porque o TC e o TRC são somente servos. E o ATC é set point com servo. Beleza? Adaptativo. O ventilador ajusta automaticamente as metas de entrega entre os ciclos em resposta a condições variáveis do paciente. Então, ele vai se adaptando. Tá? Vantagem: pode manter o fornecimento estável do volume corrente com controle de pressão quando ocorrem alterações na mecânica pulmonar ou no esforço inspiratório do paciente. Então, até agora a gente estava falando que os modos básicos, eles não conseguem se adaptar a alterações de mecânica e de esforço, tá? Já o esquema de segmentação adaptativo consegue fazer isso. A desvantagem dele: o ajuste automático pode ser inadequado se as estimativas do algoritmo forem violadas ou se não corresponderem à fisiologia. Em que modos a gente encontra isso? No PRVC, AutoFlow, VC+, volume suporte e MMV. Esquema de segmentação biovariável, que é a letrinha B. O ventilador ajusta automaticamente a pressão inspiratória ou volume corrente aleatoriamente. Vantagem: simula a variabilidade observada durante a respiração normal e pode melhorar a oxigenação ou a mecânica. Como desvantagem, a variação manual da variabilidade pode ser inadequada para atingir metas. Isso acontece no modo pressão de suporte variável do Evita Infinity V500 da Dräger. Já o esquema de segmentação ótimo se dá quando o ventilador ajusta automaticamente os alvos do padrão ventilatório para minimizar ou maximizar algumas características gerais do desempenho, por exemplo, a frequência respiratória. Vantagem:
pode ajustar-se à mudança da mecânica pulmonar ou do esforço inspiratório do paciente. Desvantagem: o ajuste automático pode ser inadequado se as estimativas do algoritmo forem violadas ou não corresponderem à fisiologia. Por exemplo, aqui a gente tem o modo ASV. E para finalizar, a gente tem o esquema inteligente, que é a letrinha I, que usa programas de inteligência artificial como lógica difusa, sistemas especialistas, baseados em regras e redes neurais artificiais. É inteligência artificial. A vantagem pode se ajustar à mudança da mecânica pulmonar ou do esforço do paciente. O ajuste automático pode ser inadequado se as estimativas do algoritmo forem violadas ou não corresponderem à fisiologia. E um exemplo de modo assim é o ASV Intelivent, que ele é OI. Então, ele é ótimo e inteligente. Muito bem. Agora que a gente viu isso, nós vamos ver aquele mesmo esquema onde a gente agrupa os modos de acordo com aquela classificação que eu fiz, uma classificação didática para a gente conseguir entender melhor essas coisas, com o esqueminha de segmentação. Então, os modos duais são adaptativos, com volume corrente mandatório, volume corrente espontâneo, e no volume minuto só, quando a gente fala do ASV, ele é ótimo. Para os modos de sincronia mandatória, a gente tem o S de set point, porque eles são modos parecidos com os modos controlados à pressão, por isso que ele é o set point, tá? Tanto as bifásicas com a relação normal, quanto a PRV com a relação invertida. Já os modos de sincronia espontânea tem com o disparo pneumático, aí o PAV Plus e o NAVA são servos, tá? Modos de desmame automático, o Smart Care é inteligente e o ASV Intelivent é ótimo e inteligente. Para as ferramentas de compensação do tubo, a gente tem, vocês veem aqui, eles são servos, né? O TC e o TRC, enquanto o ATC da Dräger é diferente, ele é SR, ele é set point e servo, tá? Já essas outras ferramentas não entram nesse tipo de classificação. Então, pessoal, anota essa bibliografia aí. Eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês leiam sobre isso, tá? E a gente vai continuar a segunda aula. Eu sei que essa primeira aula o pessoal fica meio perdido. Ai, meu Deus, nossa, calma, tá? Isso são alguns conceitos que a gente tem que informar para que vocês consigam entender e pegar daqui para frente. Porque, de repente, você vai ver lá, né, uma classificação R ou uma classificação I, OI. Você fala, nossa, não tenho a menor ideia do que seja isso. Então, agora vocês já sabem o que é. Precisa decorar isso, professora? Não, não precisa decorar isso. É legal que vocês entendam, mas principalmente que vocês entendam agora cada modo, e isso a gente vai explicar agora bonitinho, devagarzinho, cada um deles, tá bom? Ó só, gente, vai lá conhecer minha página, hein? No Insta, no Facebook, vai lá conhecer e a gente se vê. Até a próxima aula.